Os mistérios do Road 6. Na antiga cidade de Tóquio, existem locais que desafiam a razão e criam histórias que ecoam nas sombras. Um desses lugares é o infame Road 6, um distrito considerado um dos mais assombrados do Japão. Relatórios dizem que esses locais são relacionados a eventos inexplicáveis e histórias de terror que circulam entre os moradores. Dizem que, antigamente, Road 6 era um ponto de encontro para jovens e artistas, mas há muito tempo se tornou um espaço onde várias tragédias ocorreram. O número de desaparecimentos e incidentes bizarros é alarmante. Um dos relatos mais recentes fala de uma série de pessoas que desapareceram após entrarem em uma antiga casa abandonada, conhecida como a Casa dos Lamentos. A história começa em uma noite nebulosa, quando um grupo de amigos, Ren, Yuki e Akira, decide se aventurar até a Casa dos Lamentos. As lendas locais falavam sobre sussurros que ecoavam pelo ar e sombras que dançavam nas paredes. Ren estava animado, dizendo: "Vamos fazer um vídeo e mostrar a verdade para todos. E você, teria coragem de entrar nesse lugar? Comente sim se você entraria ou inscreva-se se você não se atreveria." Enquanto atravessavam as ruas escuras, sentiram um calafrio na espinha. Akira, que sempre fora cético, começou a duvidar de suas escolhas. "Isso é apenas uma história, certo? Ninguém realmente desaparece", disse ele. Yuki, mais supersticiosa, respondeu: "Mas se for verdade, não podemos ignorar as histórias que ouvimos." Ao chegarem à Casa dos Lamentos, notaram uma sensação estranha, como se os olhos invisíveis os observassem. "A única coisa que este lugar nos trará é views para nosso vídeo", disse Ren, tentando manter o moral alto. Eles empurraram a porta rangente e entraram. O interior estava coberto de poeira, e a luz da lua filtrava-se pelas janelas quebradas. No entanto, algo parecia errado. Estrondos vindos do andar de cima ecoavam pelos corredores, e um sussurro correntejante parecia chamá-los. "Alguém está aqui?", perguntou Yuki, mas sua voz vacilou. "É só o vento", respondeu Ren, novamente com coragem em sua voz. Mas todos estavam cientes de que o que estavam ouvindo era mais do que isso. Enquanto exploravam, eles encontraram um diário velho jogado em um canto, cheio de relatos de pessoas que valeram seus últimos momentos ali. Cada página continha histórias sobre a vida e as mortes de pessoas que se aventuraram na casa. Os relatos eram de arrepiar, falavam sobre espíritos atormentados e experiências de terror vividas dentro daquelas paredes. "Isso é só um livro velho, nada mais", disse Akira, tentando se convencer. "Mas e se as histórias fossem verdadeiras? Você acreditaria nelas? Comente se sim ou inscreva-se se você não acredita." Enquanto folheavam o diário, um trecho chamou a atenção de Ren. "Se você ouvir os lamentos, é melhor sair o mais rápido possível." Ao ler isso, o medo tomou conta do grupo. "Precisamos ir", disse Yuki, enquanto olhava para as escadas que levavam ao andar de cima. Mas Ren, ainda determinado a capturar algo para o seu canal, insistiu: "Só mais um minuto. Vamos gravar." Ao subirem as escadas, cada passo parecia ecoar nas profundezas da casa. O que quer que os estivesse esperando ali em cima não era algo bom. Quando chegaram ao último degrau, depararam-se com um corredor escuro. Foi então que um som ensurdecedor partiu o silêncio, um grito agudo que echou na atmosfera pesada. "O que foi isso?", Akira gritou. "Devemos voltar." Mas Ren, que já estava gravando, estava paralisado pelo medo e pela adrenalina. No entanto, uma figura apareceu no fim do corredor. Uma sombra com um olhar penetrante, como se estivesse esperando por eles. "Vocês não deveriam estar aqui", dizia um sussurro entrecortado. A figura estava se movendo lentamente em direção a eles, e os amigos ficaram paralisados. A sombra começou a se materializar, revelando a forma de uma mulher pálida, com um olhar desesperado. "Ajude-me", ela murmurou. Ren, sem pensar, resolveu testar a situação. "Se você é um espírito, mostre-nos que está aqui com a sua presença", ele gritou. A figura parou, e o ambiente ao redor começou a esfriar rapidamente. Ergam-se lamentos que pareciam vir de dentro das paredes, como se a casa estivesse chorando. "Você é rápido para gritar, não é?", a sombra respondeu, agora mais próxima. "Mas você acha que eu sou a única aqui?" Todos se entreolharam, seu medo agora se transformando em terror absoluto. Ren, ainda com a câmera na mão, decidiu apelar para a audiência. "Se você acha que devemos fugir, dê um like neste vídeo." Mas a cada like nas redes, algo parecia mudar dentro da casa, e ao tentar correr, uma porta se fechou atrás deles.
Agora estavam presos, e o terror se transformou em pânico. Desesperados, eles começaram a procurar uma saída, mas a casa parecia ter vontade própria, reconfigurando-se a cada tentativa de fuga. Akira lembrou-se do diário: apenas aqueles que partilham seu medo escaparão. Ele virou-se e admitiu a todos: estou com medo, e eu não quero acabar como as outras pessoas. E se a saída estiver no entendimento do nosso próprio medo? Questionou Yuki. Mas então Ren, despreocupado com suas palavras, gritou: a saída está para outro lugar. Ele apontou para onde achava que era a porta, mas, para surpresa deles, a figura apareceu novamente, desta vez em uma explosão de raiva. A resposta não é o que você pensava, ela gritou, e a casa se agitou em resposta a cada palavra. E assim veio o momento da verdade. Vocês foram enganados, pois a resposta era enfrentar seu medo e não fugir dele. A verdadeira saída era aceitar o que estávamos vivendo, proclamou a sombra. E no mesmo instante, tudo parecia se iluminar, revelando um caminho que levava para fora. Os amigos, tremendo e sem fôlego, correram pelo caminho iluminado e finalmente saíram da casa, completando a noite em pânico e puro medo. Vendo a casa se distanciar, eles prometeram nunca mais voltar. A experiência ficaria gravada em suas memórias como um alerta. Agora, o que você faria se estivesse em seu lugar? Você enfrentaria os seus medos ou correr? Comente abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais histórias de terror intrigantes. Nem toda história de terror termina como esperamos, e algumas nos ensinam as lições mais valiosas. Afinal, o verdadeiro terror às vezes não vem do exterior, mas de dentro de nós mesmos. O jogo dos piores medos. Em uma noite sombria e tempestuosa, um grupo de pessoas desesperadas, endividadas e com vidas arruinadas encontrou uma carta misteriosa que os convidava para um jogo. Era a promessa de uma fortuna que poderia mudar suas vidas, mas por trás daquele convite estava uma realidade sombria. Eles não sabiam que estavam prestes a se tornar parte de um evento muito mais aterrador do que qualquer um poderia imaginar. Quando chegaram a um local isolado, encontrarão-se em um mundo que se assemelhava a um enorme parque de diversões, mas o terror estava escondido sob uma fachada brilhante. O anfitrião da noite, um homem vestido de terno, explicou que eles participariam de uma série de jogos. Apenas um de vocês sairá vivo e levará a fortuna, ele proclamou, sorrindo de maneira sinistra. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto eles trocavam olhares nervosos. E você, teria coragem de aceitar um desafio assim? Comente sim se você entraria nesse jogo ou inscreva-se se você não arriscaria sua vida por dinheiro. O primeiro jogo foi Bola de Gude, onde os participantes foram divididos em duplas. O objetivo: vencer seu parceiro em um jogo de habilidade, ou morrer tentando. O que começou como um simples desafio logo se transformou em uma luta pela sobrevivência. Gritos e súplicas ecoavam enquanto os desaventureiros lutavam, e cada vitória se tornava uma condenação para o perdedor. O cheiro do medo preenchia o ar. Ao final do primeiro jogo, apenas alguns sobreviveram, seus rostos pálidos e olhos arregalados. Eles estavam aterrorizados, mas a promessa de dinheiro e a esperança de um futuro melhor ainda mantinham a chama da determinação acesa em seus corações. Eu não posso voltar para a velha vida, exclamou um dos sobreviventes. Os jogos continuaram, cada vez mais mortais. O próximo foi o infame Red Light, Green Light. Com uma boneca gigante observando, os participantes tiveram que correr em direção à linha de chegada sem serem vistos. Cada movimento em falso resultava em uma sentença de morte firmada por balas fatais. Quando a boneca virou, e os sons dos disparos ecoaram, muitos caíram, não por falta de habilidade, mas pela pura inevitabilidade do terror que cercava o jogo. Se você estivesse lá, conseguiria correr sem olhar para trás? Comente sim, se você se arriscaria ou inscreva-se se você não teria coragem. Depois daquela noite aterrorizante de jogos, os sobreviventes começaram a perceber a verdadeira natureza da competição. A cada rodada, os jogos se tornavam não apenas uma luta contra a morte, mas um teste psicológico. A desconfiança se espalhou entre os jogadores, e alianças foram formadas e destruídas rapidamente. O medo e paranoia transformaram amigos em inimigos, e os piores instintos humanos começaram a emergir. Um personagem, Seu João, um homem solitário, tentava na verdade proteger aqueles que amava. Ele formou um grupo pequeno, consciente de que a única maneira de sobreviver era permanecer unido. Contudo, a pressão da competição criava uma fissura, e as tensões estavam prestes a explodir.
Por que você confiaria em alguém? Isso é um jogo mortal, disse um dos outros competidores, incitando a discórdia. A situação tornou-se cada vez mais caótica. No último dia do jogo, os sobreviventes finalmente chegaram à Casa do Lamento, onde enfrentariam seu desafio final. Uma mancha vermelha de sangue estava visivelmente impressa no chão, lembrando-os que a morte estava sempre presente. O anfitrião sorriu, segurando uma arma nas mãos. Vocês devem agora decidir quem merece viver e quem deve morrer, disse ele, enquanto os participantes olhavam em desespero, reconhecendo que o verdadeiro monstro não era apenas o jogo, mas as decisões cruéis que se viam obrigados a tomar. Um momento de tensão inigualável se instalou. Eles estavam à beira de um colapso, lutando contra suas consciências. Se você tivesse que escolher entre salvar sua vida ou a de outra pessoa, o que faria? Perguntou seu João com os olhos cheios de lágrimas. E você, o que faria nessa situação? Comente salvar se escolheria salvar a outra pessoa ou sobreviver se apenas quisesse proteger a si mesmo. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro golpe. Todos estavam tão concentrados em seus medos que esqueceram que o anfitrião tinha suas próprias regras distorcidas. Ao tentar fazer a escolha, foram confrontados com a verdade chocante. A decisão tinha que ser coletiva. Eles não estavam simplesmente jogando por suas vidas, estavam se condenando mutuamente. E assim, um a um, as vidas se apagaram em um ciclo sem fim de horror. Finalmente, apenas alguns ficaram de pé. O jogo tinha transformado seus melhores sentimentos em uma luta por sobrevivência desenfreada. Seu João, agora consumido pela dor e remorso, olhou para os amigos caídos e se deu conta de que a verdadeira morte havia ocorrido muito antes da última rodada. O horror não estava em como se morria, mas em como se perdia a própria humanidade no processo. Ao sair da Casa do Lamento, seu João prometeu que nunca mais iria se deixar levar por ganância ou desespero novamente. Mas o que ele não sabia era que o trauma dos jogos o seguiria para sempre. Ele se tornou apenas uma sombra do que fora, refletindo um mundo onde a ganância e o medo haviam roubado inúmeras vidas, e o verdadeiro monstro não havia sido derrotado, mas alimentado. E você, como se sentiria se estivesse nessa situação? Comente a sua opinião e não se esqueça de se inscrever para mais histórias de terror que vão além da imaginação. Às vezes, o que tememos mais não é o que está à nossa frente, mas o que se esconde dentro de nós. Afinal, o verdadeiro terror reside na escuridão da alma humana, e o Round 6 nos ensinou que a linha entre o bem e o mal pode ser mais tênue do que pensamos.